Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar aí mais uma aula de ciências, né? Continuar com o conteúdo que nós temos estudado aí ao longo desse bimestre. Nessas próximas páginas, da 35 a 38, vocês vão ler um pouquinho sobre outros tipos de plantas, né? Então, nós estudamos no comecinho aí sobre a estrutura da planta, como que a planta faz para se alimentar, como que a planta faz para respirar, quais são as partes de uma planta. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre plantas tóxicas e plantas exóticas, tá? Então, entre a página 35 a 38, vocês vão fazer a leitura desses textos aí com muita atenção, tá bom? E depois responder algumas questões que estão nas páginas 39 e 40. Algumas questões que falam sobre as partes da planta, que falam sobre a importância das plantas para nós e sobre as diferenças que existem entre elas, tá? E as características também, tá bom? No próximo slide, eu vou compartilhar um vídeo bem bacana com vocês que falam sobre plantas carnívoras, tá? É uma parte que não está na apostila, mas eu achei bem interessante a gente conhecer também esse tipo de planta, né? O que que ela faz aí, além de comer todas as coisas, né? Mas aí conheça um pouquinho sobre esse tipo de planta também, as plantas carnívoras, e a gente vai continuar conversando na próxima aula, tá bom? Um beijo, gente, boa aula para vocês. Tchau! Você já viu uma planta carnívora devorando um inseto? Plantas que têm boca e se mexem e conseguem até te morder. No mundo inteiro existem várias plantas carnívoras e cada uma possui o seu estilo único de atacar. Algumas se enrolam em suas presas. Outras que atraem suas presas, levando elas para dentro de sua boca. E até mesmo as clássicas, as que fecham a sua boca prendendo um inseto lá dentro. Hoje, galera, iremos mostrar para vocês as plantas carnívoras mais impressionantes que existem. Mas antes, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! E agora, se já deixou o joinha e já é um inscrito, puxa a vinheta, Dani. Fala, galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. E quando falamos em plantas carnívoras, você deve rapidamente pensar naquela clássica planta com a boca verde, com aqueles dentes e tal, e que pode comer qualquer coisa que se aproxima. Tipo aquela planta carnívora do Mario. Mas nem todas as plantas carnívoras que temos na natureza são assim. Existem sim algumas que são parecidas com essas. Só que na natureza existem vários tipos de plantas carnívoras diferentes, cada uma com a sua característica única. Então, sem mais enrolações, vou mostrar elas pra vocês. Drósera. As dróseras são plantas que estão espalhadas por todo o mundo, tendo mais de 150 espécies diferentes. Elas são encontradas no mundo inteiro, desde o Alasca até a Nova Zelândia. E apesar do seu pequenino tamanho, essas plantas são extremamente perigosas e temidas pelos insetos. Elas geralmente nascem em solos ácidos e são pobres em nutrientes. E por isso então que ela se adaptou e se tornou uma planta carnívora, se alimentando de pequenos insetos. Os insetos então são atraídos pela aparência da flor, que parece ser bastante suculenta. Só que isso faz com que os insetos fiquem presos a ela. E depois que o inseto está preso, ela começa a se dobrar, deixando assim o inseto ainda mais preso. Depois então que o inseto já está preso e todo enrolado na planta, os tentáculos da planta liberam uma química que lentamente digere e absorve os nutrientes do inseto. E como já falamos, dessa espécie é encontrada em quase todo o mundo. Inclusive temos uma espécie dela aqui no Brasil, chamada Drósera magnífica. Essa espécie brasileira pode chegar até 1,5 metro e ela foi chamada de magnífica pela sua linda aparência. Darlingtonia. A Darlingtonia possui apenas uma única espécie, a Darlingtonia californica. Porém, ela recebe o apelido carinhoso de cobra, por causa do seu formato que lembra realmente uma cobra. Isso porque ela possui o corpo estreito e comprido, podendo chegar a 90 centímetros de altura. E as suas folhas na ponta lembram uma língua bifurcada, e é por isso então que essa planta foi chamada de cobra. Sem contar também que ela engole suas vítimas, como uma cobra. Isso porque na verdade ela funciona como uma armadilha. Na ponta de seu tubo possui uma pequena abertura de 3 centímetros. E sabe como ela captura suas vítimas? Ela fica lá paradinha, sem fazer nada, esperando apenas a presa chegar até ela. Os insetos então são muito curiosos e também precisam se alimentar. Para isso então eles acabam entrando naquela pequena abertura, no caso na boca da planta. O problema é que na medida que eles vão entrando, eles não conseguem mais sair. Tudo por causa do formato de tubo curvado que a planta tem. E isso acontece também porque a parte de cima da planta é transparente. Então a luz do sol ao entrar no interior da planta acaba deixando
deixando os insetos interessados em saber o que tem lá dentro. Tadinho, eles não sabem que isso é uma armadilha. E outra coisa também acontece. Para atrair mais insetos, a planta solta um néctar. E se por algum motivo a vítima for atraída e entrar no tubo, já era. Ela vai virar alimento da planta. Nunca mais sairá daí. E quanto mais o inseto tenta sair, mais ele acaba fazendo esforço e escorregando para dentro da planta. Mas como é que essa planta digere o alimento? Como que ela vai decompor o inseto que está preso dentro dela? Já que ela não tem nenhum ácido ou estômago ou qualquer coisa do tipo. Nesse caso, a Darlingtonia tem a ajuda de micro-organismos, como por exemplo as bactérias que decompõem algumas partes dos insetos, facilitando assim a planta absorver os nutrientes do inseto, pois só vai sobrar ali dentro o que a planta necessita. Dioneia. Com certeza essa daqui você já viu em algum lugar, seja em algum filme, algum desenho ou até mesmo aqui na internet. Essa é uma das plantas carnívoras mais clássicas e famosas, isso porque ela tem uma aparência de boca de monstro, como se estivesse cheia de dentes. E o que destaca essa planta além da sua aparência é a sua velocidade, já que ela trabalha como se fosse realmente uma boca, fechando a mandíbula e prendendo os insetos dentro dela. Ela consegue fechar a boca e prender o inseto que está lá em apenas 0,3 segundos. E essa planta, galera, ela não come só insetos, ela também ataca pequenos sapos e até mesmo aranhas. A única desvantagem é que ela não é tão grande, logo ela consegue capturar apenas coisas pequenas. Se ela fosse grande, iria pegar até um cachorro. Existem vários vídeos na internet dessa planta que mostram ela capturando um besouro, por exemplo. Mas pelo besouro ser bastante forte e muito maior do que ela, ele acaba escapando. E isso acontece também com outros insetos que são maiores e mais fortes. Mas mesmo assim a planta não deixa barato e tenta comer tudo. E é por isso então que os insetos menores, como por exemplo minhocas, moscas, são os pratos prediletos das dioneias. E o jeito que essa planta aciona é bem inteligente, já que ela espera o inseto pousar 2 vezes em sua boca antes dela fechar. Tudo isso, galera, para ter certeza se aquele inseto é realmente um inseto, para ela não perder energia e se fechar à toa. Ou seja, ela só vai comer a mosca se a mosca pousar pelo menos 2 vezes nela. Já que pensa bem, na natureza, várias outras coisas sem ser insetos podem acabar caindo na boca dela, como por exemplo uma gota de chuva e até mesmo uma outra folha. E se a presa tentar escapar, ela sabe disso. E quanto mais força a presa fizer, maior será a pressão feita pela boca dela, para evitar que aquela presa consiga escapar. Ou seja, ela funciona literalmente como uma armadilha. A vítima fica presa em sua boca durante 10 dias, para assim ela ser digerida. E depois então de 10 dias, a armadilha se abre novamente, deixando apenas a carcassinha da vítima, aquilo que ela não come. O vento então acaba limpando a sujeira e pronto, a dioneia está pronta para comer novamente. Bem interessante, não é? E se por algum motivo a presa for muito pequena e conseguir escapar através, ela também não vai ficar fechada à toa, ela vai perceber. E em 12 horas a armadilha vai abrir novamente, para que assim a planta consiga se alimentar. Nepenthes villosa. Também conhecida como planta de jarro, ela é uma das mais eficientes e também uma das mais assustadoras. Tudo porque, na verdade, essas plantas possuem um grande formato de jarro que devora qualquer inseto que caia nela. Dentro desse jarro está lotado de líquidos digestivos, líquidos altamente ácidos que a planta usa para decompor as suas vítimas. E para evitar que esse líquido de alguma forma seja diluído pela água e assim acabar perdendo a sua eficiência, a planta possui uma espécie de folha que serve como tampa para evitar que água ou qualquer outra coisa do tipo caia em contato com esse líquido. Evita a água da chuva, mas atrai os insetos, que se por algum motivo pousarem no ácido, já é tarde demais. O ácido que está lá dentro é tão forte que o inseto não resiste. E a planta, depois disso, come todos os nutrientes daquele inseto, mantendo assim vários insetos dentro do seu tubo, como se fosse uma piscina da morte. E para quem viu Pokémon, essa planta se parece muito com o Pokémon Victreebel, aquele Pokémon que toda hora quer comer alguém. E na vida real, essa planta carnívora adora comer os insetos. Nepenthes rajah. A Nepenthes rajah é muito parecida com a outra Nepenthes que acabamos de mostrar. O problema mesmo é que essa é bem maior. Uma planta carnívora que pode chegar a meio metro de altura, que deixam ela ainda mais tenebrosa. O processo de captura e digestão é o mesmo da planta que acabamos de falar. Só que, galera, a outra era bem menor comparada a essa, que pode comer até mesmo mamíferos. Para você ter noção, ratos já foram capturados por essa planta. E se ela come até mesmo o rato, claro que não sempre, mas se come, não precisamos nem falar o que ela faz com os insetos. Utricularia.
A Utricularia cresce em ambientes úmidos, em quase todo o planeta Terra, menos na Antártida. Essa planta captura pequenos organismos por meio de uma armadilha que se parece com uma bexiga. Assim que o inseto entra em contato com essa bexiga, ela se abre rapidamente e depois o inseto é sugado para dentro da bexiga. Depois disso, a bexiga se fecha, deixando o inseto preso dentro dela. Essa planta, galera, nem se parece com uma planta carnívora, mas a forma que ela se alimenta é assim, através de outros seres vivos. Aldrovanda. As aldrovandas, que também são conhecidas como plantas roda d'água, são plantas que podem ser encontradas na África, na Europa, na Ásia e na Oceania. E o mecanismo de captura age como se fossem duas mãos que se juntam prendendo a vítima debaixo d'água. E isso acontece de forma muito rápida. A armadilha se fecha de 10 a 20 milissegundos. E a armadilha se aciona quando o inseto toca o pelo da planta, que serve como um sensor. Um sensor muito rápido e eficaz. Prochynia reducta. Essa planta é nativa da Venezuela, Brasil, Colômbia e Guiana, e com certeza você deve ter visto no quintal da sua avó. Essa planta forma uma espécie de copo de armazenamento, bem no meio dela. As suas folhas sobrepostas acabam formando um buraco no meio. E é justamente ali que está a sua armadilha. Isso porque esses copos de água emitem um cheiro doce que atrai os insetos. E assim que o inseto cai lá dentro, ele se afoga e não consegue sair mais. Uma armadilha que engana facilmente os insetos, sem nem saber que aquilo realmente é uma armadilha. Biblis. Essas são pequenas plantas carnívoras que também são chamadas de arco-íris, Essa planta possui pequenas flores e vários ramos lotados de seiva. que acaba se tornando em um ninho grudento, letal para qualquer pequeno inseto que ouse entrar ali. Isso porque esses pelos possuem uma substância gelatinosa e esse fluido pegajoso, além de atrair os insetos, acaba também prendendo eles. E com isso então, os insetos ficam ali presos durante vários dias e consequentemente acabam morrendo de fome. E depois disso então, a Biblis absorve o que restou do inseto. Sarracenia. O gênero da planta Sarracenia possui 10 espécies de plantas carnívoras. E essas plantas são nativas da América do Norte. E é possível ver que a aparência dela é bastante parecida com a Nepenthes, aquela outra planta que possui um formato de jarro. Porém, ela possui algumas diferenças, como por exemplo a sua cor e seu cheiro. E ela usa esses fatores, a cor, o néctar e o cheiro, para assim atrair os insetos para dentro. Sem contar também que o interior do seu tubo é todo escorregadio, ou seja, se o inseto ousar entrar, não tem como sair. Ele vai começar a escorregar e se desgastar, até ficar exausto e não ter mais o que fazer. Sem contar também que no jarro existe um líquido cheio de enzima, que ajudam a afogar o inseto. E depois então que o inseto já está ali dentro sem mais vida, inicia-se todo o processo digestivo. E uma curiosidade bastante interessante é que todas essas plantas que possuem um jarro acabam possuindo também aquela folha para tampar o jarro. E assim evitar que o líquido dentro do jarro, que também serve como uma arma da planta, acabe perdendo a sua eficiência. E tudo isso, galera, é a nossa natureza, que está em constante evolução para que cada animal, inseto, planta, evolua para poder sobreviver. Vocês conheciam essas plantas carnívoras? Qual você achou mais bonito ou qual você ficou com mais medo? Bom, então galera, esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like se não deixou até agora. Se inscreva no canal também se não é inscrito, espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Então é isso, galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Meu Instagram é esse aqui, ó, Lucas Marques. O do Dani é Dani Molo. E também tem os Instagrams do Você Sabia, que é do Você Sabia Mendes, Você Sabia Normal, Você Sabia Foto, tá tudo aqui na tela. Veja outros vídeos do canal ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Ficamos por aqui então, galera. Até amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu!